Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e nesse vídeo eu quero falar sobre a distância ou sobre o valor absoluto. Na verdade, eu quero falar sobre a interpretação geométrica do valor absoluto, que é exatamente a noção de distância na reta real, ok? Bom, então, como vocês podem ver aqui, na verdade, essa interpretação geométrica aí da distância é um conceito muito utilizado no cálculo, vocês vão usar bastante isso, ok? E, de certa forma, o valor absoluto é a ferramenta que a gente usa para calcular ou determinar ou se referir à distância quando a gente está falando de números reais, ok? Então, o que acontece então? O valor absoluto de qualquer número, né, como vocês podem ver aqui nessa reta aqui da página inicial mesmo, se você tem lá o zero, você precisa, primeira coisa de tudo, fixar o zero, e você marca qualquer ponto na reta, por exemplo, aqui eu marquei o ponto A, o valor absoluto de A vai representar exatamente a distância de zero até o A. Isso que é a interpretação geométrica da distância. O módulo de qualquer número real representa a sua distância até o zero. Então, quando você tem lá o módulo de um número sozinho, na verdade, você está vendo ali a distância dele até o zero. É isso que representa geometricamente, ok? Então, fazendo alguns exemplos aqui para vocês terem uma ideia, né? Fazer uma reta aqui. Então, vamos marcar aqui. A primeira coisa que é importante, então, é você marcar a posição zero, né? Então, se você tiver aqui, por exemplo, aqui o número 1, o número 2, então, quem que é o módulo de 2, né? O módulo de 2 é igual a 2. E isso aqui, geometricamente falando, né, é a distância de 2 até o valor zero. Ou seja, é exatamente aqui, usando essa notação aqui, né, com esses dois tracinhos na vertical, na ponta de um traço horizontal, isso aqui denota sempre distância, né? Então, isso aqui, essa distância é módulo de 2, ok? E isso equivale para muitos outros números. Você pode ter, por exemplo, aqui ó, o menos 1. Aliás, vale para todos os outros números, né? O módulo de menos 2, o módulo de menos 3. Então, se você pegar aqui o ponto menos 3, aqui o ponto menos 3, né? E você considerar a reta que sai do menos 3 aqui e vem até aqui, então, você pode aqui marcar, né, a notação de distância. Então, esse comprimento, essa distância do menos 3 até o zero é exatamente o módulo de 3. O módulo de menos 3, né? Então, você tem aqui o menos 3, calcula o módulo de menos 3, isso dá quanto? Isso dá 3. E esse 3 representa a distância do menos 3 até o zero. Ok, pessoal? Você pode fazer isso, na verdade, para qualquer número, né? Se tiver aqui, por exemplo, o 5, então, se considerar aqui de 0 a 5, o módulo de 5 é nada mais, nada menos que a distância do 5 até o zero. Então, o módulo tem essa representação. E ele vale tanto para positivos quanto para negativos, né? E, claro, se a gente analisar, o módulo de zero é igual a zero. Ou seja, a distância do zero até o zero é zero. Ou seja, se você está no mesmo ponto ali, a distância de um ponto a ele mesmo é zero, né? Então, o módulo de zero é zero. Então, isso está condizente também com a noção de distância, ok? Então, essa é a interpretação geométrica do módulo. O módulo de um número real tem como resultado a sua distância até o zero. Isso também faz sentido porque quando você calcula, por exemplo, aqui o módulo de menos 3 e isso dá 3, para você falar em distância, tem que ser positiva. Não existe distância negativa. Toda vez que você fala em distância, necessariamente é um valor, uma quantidade positiva. Então, é razoável, o módulo ele calha exatamente nessa definição de distância aqui.
Por quê? Porque ele dá sempre um resultado positivo, assim como a distância sempre é um valor que tem que ter resultado positivo. Mesmo o número sendo negativo, a distância dele até o zero tem que ser positivo. Ok? Então, a gente fez aqui para o -3, mas você poderia considerar outros exemplos também, né? Você pode pegar aqui os zeros, pode pegar aqui o -1, o -2, o -3. Você pode pegar aqui, por exemplo, o -π, né? O -π aqui. Vamos marcar embaixo aqui. Opa! Você pegar aqui esse ponto aqui como sendo -π. A distância do -π até o zero é quem? É o módulo de -π, que é π. Ou seja, a distância do -π até zero é π. Então, é basicamente isso. O módulo de um número representa a sua distância até o zero. Okay? Um outro aspecto que eu quero comentar com vocês aqui agora, que também a gente utiliza muito, é a distância de um ponto até outro. Então, a gente viu que se você tem um número sozinho, e você calcula o módulo dele, isso é a distância dele até zero. Mas você pode usar o módulo para calcular a distância entre dois pontos A e B quaisquer. Por exemplo, pega aqui uma reta, né? E marca aqui dois pontos quaisquer. Agora, você não precisa mais do zero. Quando você está falando em dois pontos, não necessariamente você precisa do zero. Então, se você marcou aqui um lugar qualquer, um número real A, e em outro lugar qualquer, um número real B, não importa onde o zero esteja. Se esteja à esquerda do A e B, se esteja entre o A e B, se esteja à direita do A e B, não importa. A distância que você vai ter entre o A e o B, a distância que você vai ter entre o A e o B, vai ser exatamente o módulo de B menos A. Ok, pessoal? Então, a distância entre A e B, entre dois números reais quaisquer, é o módulo do B menos A. Ah, eu preciso sempre considerar o ponto da direita menos da esquerda? Na verdade, não. Aqui não importa a ordem. Se a gente pensar do ponto de vista da distância, o que está acontecendo aqui? A distância de A até B, ela seria diferente da distância de B até A? Porque aqui eu estou falando que o módulo de B menos A é a distância de A até B. E a distância de B até A seria quem? O módulo de A menos B, né? Você meio que inverteria. Mas quando a gente fala em distância, a distância de A a B é igual à distância de B até A. Então, da onde você está partindo, que você vai iniciar a sua medida, onde você vai terminar, não importa. A distância entre dois pontos é a mesma. Então, o que deveria acontecer? O módulo de B menos A teria que ser igual, né, ao módulo de A menos B. E, na verdade, graças a uma propriedade de módulo, que a gente viu, inclusive, no vídeo anterior a esse. Né? Toda vez que você está calculando lá o módulo de B menos A, isso aqui você pode escrever como sendo, vê se vocês concordam comigo, menos 1 que multiplica o A menos B. Vocês concordam comigo? Menos 1 vezes A dá menos A, é o que está aqui. Menos 1 vezes menos B, né, quando você multiplica aqui, menos 1 vezes menos B, menos com menos dá mais, isso dá mais B. Mais B é o que está aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa. Se você usar a propriedade do produto do módulo, isso aqui é o módulo de menos 1 vezes o módulo de A menos B. Só que o módulo de menos 1 é 1. Então, isso aqui é 1 vezes o módulo de A menos B, que, por sua vez, isso aqui é igual ao módulo de A menos B. Então, veja vocês aqui que a gente tem o módulo de B menos A exatamente igual ao módulo de A menos B. Então, pessoal, quando você fala que o módulo de A menos B aqui representa distância de A até B, então faz sentido a distância de A até B ser igual à distância de B até A. Então, se módulo de B menos A representa a distância de A até B, e o módulo de A menos B representa a distância de B até A, ou seja, teria o contrário, como a distância é sempre igual, de A até B e de B até A é a mesma,
Então, nada mais correto que o módulo de A menos B ser igual ao módulo de B menos A. Então, isso é importante. Então, basicamente aqui, o que é importante a gente ter em mente. Dois números quaisquer, A e B, o módulo da diferença deles, não importa se você vai fazer o A menos B ou o B menos A, não importa a ordem que você faz isso, porque o resultado, no fim das contas, é o mesmo. Isso representa a distância entre esses dois pontos. Então, o módulo de um número menos o outro, não importa a ordem que você considera, não importa se eles são positivos ou negativos, não importa. O resultado do módulo é sempre a distância entre eles, ok? Então, vamos fazer alguns exemplos com números aqui, para ficar claro para vocês, né? Então, considera aqui uma reta, né? Vamos marcar aqui agora a posição 0. Marca a posição 0. O 1, o 2, o 3, o 4, o menos 1, o menos 2, o menos 3 e assim por diante, né? Então, se você considerar aqui, por exemplo, o 4 e o 2, okay? O 4 e o 2. O módulo de 4 menos o 2 é igual a quem? 4 menos 2 dá 2, o módulo de 2 é igual a 2. Então, quer dizer o quê? Que a distância entre 2 e 4 é o módulo de 4 menos 2, que é igual ao módulo de 2, que é igual a 2. Ok, pessoal? Ah, mas se o número tivesse aqui, ó, vamos pegar aqui, por exemplo... Ah, mas se eu tivesse pegado o contrário, né? Só para ilustrar também essa questão aqui que não importa a ordem, né? Se eu tivesse feito aqui, ao invés de fazer isso, eu tivesse feito 2 menos 4. O módulo de 2 menos 4, 2 menos 4 dá menos 2, módulo de menos 2 é 2. Deu a mesma resposta, então não importa realmente a ordem que você considera. Ó, vamos pegar outros pontos agora. Vamos pegar aqui agora o 1 e vamos pegar aqui agora o menos 3. Então, quem que vai ser a distância do menos 3 até 1? É o módulo de um número menos o outro. Então, você pode escolher 1 menos menos 3. 1 menos 3. Então, quem que é a distância ali do menos 3 até 1? É o módulo de 1 menos menos 3. Menos com menos dá mais, fica o módulo de 1 mais 3, que dá o módulo de 4, que dá 4. Ok? E não importa a ordem, pessoal. Se você tivesse feito menos 3 menos 1, você teria o quê? O módulo de menos 3 menos quem? O outro valor, que é 1. Menos 3 com menos 1 dá menos 4, o módulo de menos 4 dá 4. Ou seja, a distância entre o menos 3 e o 1 é 4. Então, essa é uma aplicação importantíssima do valor absoluto, observado aí na sua interpretação geométrica de distância, né? Na verdade, ó, fazer uma observação interessante para vocês aqui agora. Lembra que eu falei para vocês que o módulo de um número qualquer é a distância dele até o zero? Não é? Eu até fiz lá, você marca aqui o zero, você marca aqui, por exemplo, o 3, né? Então, o módulo de 3, que é 3, é a distância de quem? Do 0 até 3, não é o módulo de 3? Na verdade, quando você fala distância de 3 até 0, aqui nessa parte aqui que eu defini aqui, você pega dois números quaisquer e faz um menos o outro, nada te impediria de estar pensando que, na verdade, isso daqui não é o módulo de 3. Você poderia pensar nisso aqui como sendo o módulo de 3 menos 0. Olha que legal. Ou seja, é a distância de 3 até 0. Que isso aqui é o módulo de 3. Ou você poderia pensar também o módulo de 0 menos 3. Que isso aqui é o módulo de menos 3, que dá 3. Então, ambos os resultados aqui estariam dando 3. Então, pessoal, toda vez que você vê um módulo e um número subtraindo o outro, não tem jeito. Isso vai ser a distância entre aqueles dois números, ok? E só toma cuidado para não ter... quando você vai trabalhar com a parte negativa, igual a gente viu aqui, né?
é que o 1 menos 3, né? Então você tem que estar sempre ciente disso também. Que se você tem um número negativo, então é 1 menos aquele número, porque ele é negativo. Então, cuidado aí para não confundir o número que você coloca com o sinal aqui. Então, esse aqui são os números e esse aqui é o sinal que denota que está tomando a diferença no módulo. Ok? Está tomando a diferença no módulo, então, portanto, está considerando realmente ali a distância entre aqueles dois números ali. Então, só toma um pouquinho de cuidado aí com isso daí. Ok? Basicamente é isso. Vamos ver um outro exemplo aqui para reforçar bem essa ideia, né? Então, considera aqui essa reta, né? Vamos marcar aqui o 0, o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4. E vamos considerar aqui agora os pontos menos 1 e menos 4. Então, aqui a gente vai ter o quê? O módulo de menos 4 menos 1, que vai representar o quê? A distância de menos 1 até menos 4, ou a distância de menos 4 até menos 1. Ok? Então, ó, quando você calcula aqui menos 4 menos 1, então isso aqui é o módulo de menos 4, menos com menos dá 1, mais 1, menos 4 mais 1 dá menos 3, que é 3. Okay? Então, a distância de menos 4 até menos 1 é exatamente 3. Então, você pode também calcular a distância aqui nesse exemplo aqui, né, a gente ilustra aqui o caso que você teria dois números negativos. E não importa a ordem que a gente fez aqui, menos 4 menos 1, menos 1, mas você poderia ter feito também menos 1 menos 4, né? Que isso aqui ia ficar o módulo de menos 1, menos com menos dá mais, menos 1 mais 4, que dá o módulo de 3, que também daria o valor de 3, né? Então, tomou a diferença entre dois números, não importa onde eles estejam, sejam ambos positivos, ambos negativos, um positivo, um negativo. O módulo vai dar aí sempre a distância entre esses dois, né? Você pode ver aqui que você tem aqui exatamente aqui três unidades de distância, né? Você tem uma aqui e outra aqui, né? A distância deu 3, né? Do menos 1 até menos 4, você andou aqui 3 unidades. Bom, pessoal, por fim, uma outra expressão que aparece muito no cálculo, que é importante a gente comentar, aproveitar esse momento aqui para comentar ela, é essa expressão aqui, o módulo de x menos a. Então, a gente viu A e B, né? A gente pegou os casos gerais ali em cima, até voltar aqui para vocês verem, né? A gente começou com A e B. Aqui, né? Eu peguei A e B, um valor qualquer, e falei que o módulo de B é menos A. Aqui o A e B, ele evidentemente é variável, né? É uma letra que eu estou usando para representar ele, mas aqui eu estou querendo dizer que você vai fixar um número. Tipo, é um número aleatório, mas fixado. Então, você pensa um número qualquer aí, chama de A, pensa um outro número qualquer, chama de B, e você calcula literalmente o módulo de B menos A. Mas pode ser que num lugar de eu considerar um desses dois números aqui, você considere uma variável. E é isso que eu quero comentar com vocês agora. Suponha que x é variável. Então, o que você tem aqui? O módulo de x menos a. O que isso vai representar? Isso representa sempre a distância de x até a. Então, a é um número e x seria uma variável. Então, se eu variar a variável x, o que vai acontecer com isso daqui? Como isso aqui depende da variável x, se eu vario x, eu também vario todo esse valor aqui. Como todo esse valor representa a distância entre x até a, se eu variar o x, eu estou variando a distância entre x e a. Por exemplo, vamos pegar aqui o x menos 2, né? Então, considera a reta aqui. A gente marca aqui o 0, o 1, o 2. Ok? Então, marca o ponto 2 aqui. E suponha aí que você pegou um x aqui, né? Sei lá, você pegou um x aqui. Então, esse comprimento aqui, ele é exatamente módulo de x
menos 2, ou o módulo de 2 menos x, né? Aqui, como essas coisas são iguais, então tanto faz, né? A gente considera, por padrão, x menos a, x menos 2 aqui. Então, o módulo de x menos 2 é a distância de x até 2. Isso aqui, pessoal, aparece muito no cálculo, essa expressão aqui. Em que você vai, nessa expressão, variar o valor de x. Então, ó, vamos pensar o seguinte. Para esse x aqui, eu tenho, então, essa distância aqui, módulo de x menos 2. Agora, suponha que você diminua essa distância aqui, ó, entre o x e o 2. Então, suponha que você está aqui, pega a reta aqui de novo. Marco 0, 1, o 2 aqui. E, sei lá, pega um x aqui agora. Um x aqui. Então, essa distância aqui é exatamente módulo de x menos 2. Então, o que aconteceu do ponto de vista da distância daqui para cá? Então, o que aconteceu? A distância que era um valor, aqui ela diminuiu. Então, você meio que poderia variar essa variável x e você, nessa expressão do módulo de x menos 2, estaria diminuindo o que aqui, então? Diminuindo o comprimento, a distância de x até 2. O que acontece, então, se eu diminuo a distância de x até 2? Ou seja, o que acontece se eu diminuo o valor do módulo de x menos 2? O x que antes estava aqui, agora ele veio aqui. O que aconteceu? O x passou a estar mais próximo do valor 2. Então, ó, essa é a associação que eu quero que vocês entendam. Eu fazer módulo de x menos 2 ficar pequeno é eu diminuir a distância de x até 2 e, consequentemente, é eu fazer o x ficar próximo de 2. Por que isso é importantíssimo, gente? Quando você vai estudar cálculo, a primeira coisa que você vê é uma teoria chamada limite. E o limite, o que é o limite, na verdade, né? Em linhas gerais, eu não vou definir o limite, só vou comentar em linhas gerais o que seria o limite. O limite vai ser você fazer uma variável, por exemplo, x ficar próxima de um ponto, cada vez mais próxima, né? Esse teria o 2 aqui, então você estaria pegando x cada vez mais próximo do 2, e você vai analisar o que vai acontecer, por exemplo, com uma determinada função f de x num valor f de 2, por exemplo. O que vai acontecer com isso? O limite, basicamente, você estuda esse tipo de coisa, né? Então, é você analisar o que acontece, por exemplo, com uma função, quando você passa a considerar uma variável x que vai cada vez mais se aproximando de 2. Okay? Então, no limite, isso é uma coisa muito frequente, a gente analisar o comportamento das coisas através de aproximação. Okay? Então, a gente faz a aproximação do 2, por exemplo, com o valor x, e vê o que acontece com funções, com várias coisas, várias coisas que envolvem a variável x, né? Quando você faz essa variável ficar próxima de um número. Então, essa é uma ideia meio que intuitiva aí do limite. Okay? É essa análise que você faz. E isso casa perfeito aqui. Por quê? Quando vai fazer isso, a gente usa matematicamente essa notação aqui, o módulo de x menos 2. Então, quando um cara lá no livro de cálculo for falar para você que o x está ficando próximo de 2, ele não vai escrever lá assim, x ficando próximo de 2. Não, ele vai falar módulo de x menos 2 ficando pequeno. Ou então ele vai te dar uma variável distância, por exemplo, a gente tem variáveis que representam distância muito pequena. A letra delta a gente usa para variável que representa distância pequena. A letra epsilon, são letras gregas, né? A gente também usa para representar distância muito pequena. Ok? Distância pequena é distância pequena. Então, a maneira de você falar que o x está ficando próximo de 2 é falar que o valor absoluto de x menos 2 está ficando pequeno, ou então, equivalentemente, você falar que o módulo de x menos 2 está sendo menor que uma variável que representa um valor muito pequeno. Então, se isso aqui representa um valor pequeno e você está falando que o módulo de x menos 2 é menor que delta, quer dizer o quê? Que esse cara é menor ainda que essa variável que já é pequena. Lembrando sempre que o valor absoluto tem como resultado sempre algo positivo, né? Então, isso aqui está sendo um valor
que o delta aqui também é um número positivo, evidentemente, o epsilon e delta representam distâncias pequenas, e distância sempre é uma coisa positiva, né? Então, quando for falar para vocês lá que o x está ficando muito próximo do 2, ele vai usar essa linguagem aqui. Ele vai falar que o valor absoluto de x menos 2 está sendo menor que um certo delta, que é uma variável utilizada para distâncias muito pequenas. Então, ele está falando que o comprimento, a distância de x até 2 é muito pequena. Ou seja, ele está falando para você que o x está ficando muito próximo de 2, né? Então, isso aqui é uma maneira, né? Uma outra maneira que vocês vão ver lá também é usar uma seta e falar x fica próximo de 2. Então, essa aqui é uma seta, tá, gente? Ficou meio aqui, uma seta. Então, eu posso falar que x está próximo de 2. Isso aqui está falando isso para mim. Isso aqui, embora pareça uma coisa abstrata, bizarra, que não tem nada a ver com um ponto ficar próximo do outro, pela noção do módulo, está falando para mim que sim, o x está ficando muito perto do 2. Eu estou considerando x muito próximo de 2. Porque isso aqui é uma variável distância pequena. Pensa assim, uma distância pequena. Então, é 1 sobre 50, por exemplo, 1 sobre 1000, 1 sobre 1 bilhão. Seria um número muito pequenininho, entendeu? Então, se eu escrevo isso aqui... É que aqui eu não vou entrar em mais detalhes aqui, porque isso aqui já envolve a parte de inequação. E eu quero voltar nisso daqui quando eu for falar de inequação, porque isso aqui é importante, tá? Então, eu não vou entrar em muito detalhe aqui agora. Vai lá na parte de inequação que aí eu vou comentar com vocês um pouco mais sobre isso, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui valor absoluto representa distância. Valor absoluto de um número menos o outro representa a distância entre aqueles pontos. Valor absoluto de x menos 2 representa a distância da variável x até a variável 2. Se eu falo que a distância de x até a variável 2 está ficando muito pequena, menor que uma variável de distância que já é pequena, então eu estou falando que o x está ficando próximo de 2. Que eu posso representar isso por pontinhos, escrevendo eles aqui na reta cada vez mais pertinho do 2. O x está se aproximando aqui, ficando cada vez mais pertinho do 2. Eu posso escrever dessa maneira, ou eu posso escrever dessa maneira aqui também. Okay? Então, tem essas várias maneiras de expressar uma coisa ficando próximo da outra. E uma variável ficando próximo de um número, isso é uma ideia fundamental no cálculo, então eu não podia deixar passar isso aqui, falar de valor absoluto, falar de distância, sem comentar isso aqui com vocês, para vocês já irem acostumando aí e tendo uma ideia disso aqui. Ok, pessoal? Bom, o que eu queria falar então de valor absoluto em termos de distância era isso, tá? A gente vai falar de valor absoluto outras vezes, né? O valor absoluto, o módulo, ele aparece em vários contextos aqui, né? A próxima vez que eu vou falar dele vai ser justamente quando eu for falar de inequação. Eu quero interpretar melhor isso aqui, associar isso aqui a intervalos, fazer uma interpretação geométrica melhor aqui associada a uma desigualdade desse tipo, né? E a gente vai falar também depois, quando a gente for falar de função, né? Porque assim, o módulo de x, isso aqui representa uma função, né? Você pode ter uma f de x igual o módulo de x. Você pode falar em domínios, pode falar em imagem, você pode falar em gráfico de função. Então, a gente tem bastante coisa que dá para falar aqui também, tá? E tem mais algumas propriedades ainda, que é consequência daquelas 3 que eu apresentei para vocês no vídeo anterior a esse, né? Que também a gente pode discutir um pouco mais e falar mais coisas, tá? Então, mas aqui para esse momento, com o que a gente montou de matemática até agora aqui, o que eu queria falar de valor absoluto era isso. Até uma próxima oportunidade.